Graça e paz a todos. Eu queria falar aqui com vocês que vocês já devem ter percebido, o cenário tá diferente, a câmera tá diferente, tá tudo diferente, né? O som tá diferente, tá tudo diferente. Pois é, nós nos mudamos e essa mudança, né, de localidade aqui na cidade mesmo, nos deixou aí um período de transição. Então vocês podem ver que o fundo tá embaçado, é para tapar na verdade a bagunça que tá aqui. Esse período de transição, ele não é só um período de transição aí com relação à localidade onde nós moramos, mas também um período de transição profissional, estudantil. Minha esposa trocou de emprego, muita coisa mudou, o nosso tempo diminuiu, né, para estar aqui. Então, nesse período de mudanças, nós acabamos ficando com menos tempo para estar dedicando aqui ao canal. Então, eu peço desculpas por estarmos sumidos, mas nós pretendemos sim continuar com o canal, compartilhando com vocês aí as nossas reflexões sobre os textos, alguma coisa sobre teologia. Eu não sou teólogo, já disse isso, mas o que eu consigo extrair dos textos eu costumo trazer para vocês, para abençoar a vida de vocês, para que vocês reflitam comigo, para que a gente seja corrigido pela palavra, para que a gente aprenda junto. Amém? Então, obrigado a você que ainda está aí membro aí do canal, inscrito no canal, para você que curtiu a página lá do Facebook. Muito obrigado a todos vocês e logo logo eu espero que a gente tenha tempo de novo para estar sempre aqui com vocês postando os vídeos, tá bom? Vamos então para o nosso Explanamente. Nosso texto de hoje está em Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 10, e são as bem-aventuranças. E antes de nós lermos o texto, eu queria compartilhar algumas reflexões sobre a minha própria vida com vocês, sobre esse período de transição. Lembra, eu falei sobre uma transição de localidade que aconteceu, também há uma transição no sentido profissional, eu estou estudando, fazendo algumas coisas, e também há uma transição na questão espiritual, e é sobre isso que a gente vai falar. Não muito tempo atrás, como fraco que sou, né, diante de Deus, eu acabei tomando algumas posturas e algumas decisões que não foram boas. Na verdade, foram péssimas, tanto para mim, quanto para minha casa, quanto para minha família. E essas posturas, elas vieram, na verdade, de um coração que estava altivo, não somente diante do próximo, mas por que não dizer diante de Deus? Digo isso porque é muito fácil ser enganado por si mesmo, é muito fácil você dar ouvidos ao seu próprio coração e começar a se achar no direito de cobrar razão nas coisas. E como é duro quando a gente começa a querer cobrar razão nas coisas. E quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que eu comecei a perder pessoas, comecei a perder o controle da minha casa, eu comecei a perder a minha vida espiritual. De pouco, isso foi minando aos pouquinhos a minha vida espiritual. O orgulho nos afasta de Deus. O querer razão nos afasta de Deus. Essas guerras causadas por nós mesmos, por aquilo que nós achamos que somos e por inúmeras coisas das quais não vale a pena brigar, nos afastam de Deus. Minha vida espiritual foi se esfriando e minha casa foi perdendo a felicidade. Mas, para a minha alegria, Deus corrige o filho que ele ama. Eu escutei algumas exortações e também passei a dar ouvidos a vozes as quais eu devo escutar. Passei a não querer razão em tudo, dentro da minha casa, nem fora dela. Passei a aceitar, por exemplo, quando as pessoas são rudes comigo, ou mesmo quando eu sou corrigido. Obviamente que nem sempre, não é em toda ocasião que nós temos que abrir mão da razão e etc. Mas temos que ser mansos, temos que ser como Mateus 5 descreve. Vamos ler o texto para a gente entender como que Jesus estava dizendo para que nós fôssemos. Vamos lá, Mateus 5:3 diz assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Eu quero dar uma ênfase nesse texto, no versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Essa justiça descrita nesse versículo não se trata, na verdade, de uma justiça terrena, mas se trata de justificação, se trata de andarmos com Deus, se trata de andarmos retamente
diante de Deus. Felizes os que têm fome e sede de serem perdoados. Felizes os que têm fome e sede de andarem retos diante de Deus, pois eles serão saciados. Acredito que um bom resumo desse texto é humildade. Humildade para reconhecermos que somos pobres de espírito e que necessitamos de Deus. Humildade para chorarmos diante de Deus com relação às injustiças, não só dessa vida, mas às nossas próprias injustiças. E no versículo 5 ele fala: felizes os humildes. E o que eu entendo disso é que alguém que coloca em prática essas coisas todas será humilde diante de Deus, diante do seu próximo. No 6, a sede por andar reto diante de Deus, que só pode vir também de um coração humilhado diante do Senhor. A misericórdia também vai estar presente na vida daquele que é humilde, porque ele reconhece que é carente da mesma misericórdia, portanto, não se considerando digno de nada, também é misericordioso com o seu próximo. Esse coração puro, como está descrito no versículo 8, um coração que diz a verdade, um coração que reconhece, um coração que diz aquilo que é diante de Deus e diante do próximo, um coração disposto, um coração limpo, um coração que promove a paz, como está descrito no verso 9. Aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, pacificadores. A ausência de orgulho leva à pacificação, não somente das relações externas que nós temos, mas dentro da nossa própria casa. E terminamos no 10, com felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. No 10, entendemos, por exemplo, que podemos sim ser perseguidos por sermos bons, e provavelmente isso vai acontecer conosco. Temos que estar preparados e firmes no Senhor. Essas bênçãos são para crentes. São bênçãos que podemos desfrutar hoje, basta que tenhamos um coração quebrantado diante de Deus. Por isso o título desse Explanamente é Quebrantamento. O meu desejo para você é que você tenha um coração humilde diante do próximo, um coração humilde diante de Deus, e que Mateus 5, de 3 a 10, seja aplicado na sua vida, não somente em ação, mas também em bênção. Deus abençoe a todos.